Fala, nação! É um prazer estar com vocês aqui iniciando esse ano de 2024 para falar de coisa boa. Foi anunciado nesse último domingo, dia 7 de janeiro de 2024, o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, né, anunciado pelo nosso presidente Augusto Melo, 360 milhões de reais investidos pela Vai Dar Bet, que são divididos em três parcelas, porque é anual, de 120 milhões de reais. E com isso, aquilo que para todos nós, torcedores do Corinthians, sabemos o quanto tem sido difícil montar elencos com a quantidade de dívidas que o Corinthians tem. Digamos que a gente agora tem um respiro finalmente para que a gente possa sim montar um elenco forte e voltar a competir nas cabeças, né? Competir por tudo que a gente merece como o enorme time, o time da maior torcida do país. Então, primeiramente, vou falar para vocês aqui sobre essa questão de que, tendo esse aporte financeiro, o Corinthians pode agora finalmente se dar ao luxo de ser um agente no mercado que tenha mais força e que não tenha que viver de trabalhar com refugos de alguns jogadores que estão muito envelhecidos, jogadores que não estão em melhor fase do futebol, para tentar compor um elenco que a gente basicamente está lutando ali entre meio de tabela para não cair, ou então passar vergonha de jogar retrancado como time de terceira divisão contra time de segundo escalão da Argentina ou do Uruguai, né, fora de casa. Ano passado foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente, sei lá, relembrei os piores anos, piores momentos ali de 2007, certos momentos da década de 90 também do Corinthians, que quem é mais novo, quem está acostumado com os incríveis times ali do final dos anos 2010, é difícil de imaginar aquele Corinthians que estava ali sendo campeão do mundo, quase sendo rebaixado esse ano. Então, assim, o que é que eu decidi fazer aqui com vocês? Caso vocês não saibam, acredito que a maioria aqui não sabe, vou colocar esse termo aqui, certo? Um especialista em futebol sul-americano, na verdade em futebol da América Latina, porque aí eu incluo também México, Costa Rica, alguns outros países que também são fortes no futebol, hoje também na MLS. Tem um canal que fala exclusivamente de futebol sul-americano, futebol mexicano, que é El Futebol Brasileño. Caso você tenha interesse de conhecer o canal, recomendo que vocês conheçam esse canal. Ele é em espanhol, mas assim é um espanhol fácil de se entender. Hoje em dia muita gente costuma assistir esses canais de espanhol falando sobre futebol brasileiro. E esse é basicamente um canal que a gente fala sobre o futebol de fora para os brasileiros e principalmente o que é importante do nosso futebol brasileiro para as pessoas de fora na língua hispânica, certo? Eu vou trazer aqui para vocês alguns nomes que eu acredito que estão fora do radar e que cairiam muito bem para esse momento de remontagem do Corinthians, certo? Principalmente busquei jogadores que são jovens, jogadores que tanto podem trazer o retorno esportivo quanto também retorno financeiro, e classifiquei os jogadores em três categorias, certo? Primeira categoria, bom e barato, né? Ou seja, aquele cara que realmente é oportunidade de mercado, o necessário para compor elenco, ou seja, não é aquele jogador que vai resolver os nossos problemas, mas nós estamos carentes em algumas posições. É uma situação muito grave. A gente não tem jogador praticamente para essa posição, jogador que a gente possa minimamente confiar, certo? E vem para resolver. Esse sim é um jogador que está no outro patamar, no nível que para o futebol brasileiro, por exemplo, traria um resultado em outro nível para trazer a gente para disputar títulos de novo nesse caso esse ano Sul-Americana, mas também principalmente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então vou passar aqui para vocês, também já pensando com esse orçamento que a gente tem hoje, certo? E para a gente ter uma noção melhor, a cotação dos jogadores, eu uso muito o Transfer Market, né? E lá tudo em geral é euro, né? Então, para vocês terem uma conversão mais exata, eu vou passar aqui todos os dados. Hoje a conversão do euro está mais ou menos assim. Um euro custa R$ 5,30, certo? Fica entre 30 e 40. Eu trabalho hoje em dia, quando eu faço esses scouts, nesse valor de R$ 5,30. Então,
Quando eu passar aqui o valor, você vai passar o valor em euro e no final a gente vai explicar também essa questão do que a gente tem de fato de dinheiro para a gente ser de fato um time atuante no mercado, certo? Então vamos lá, vamos começar pela defesa, né? Pelos goleiros. Se tem uma posição que a gente não precisa se preocupar, seja para esse ano e talvez até para os próximos anos, é na posição de goleiro. A gente ainda tem hoje acredito, o melhor goleiro em atividade no Brasil, que é o Cássio, certo? É um jogador totalmente confiável, ainda está numa boa forma física, já está bem veterano, mas ainda está jogando em alto nível. Tem momentos difíceis, tem momentos que ele não está bem, tem momentos que ele está desfocado, mas ele é o jogador do Corinthians nos últimos 10 anos, certo? Totalmente confiável, jogador de jogo grande, jogador de final, jogador de competições de mata-mata e jogos internacionais. Hein? Todo mundo sabe disso, falar isso é bobagem. Porém, a gente também tem o Carlos Miguel, né, que despontou no passado, foi muito importante em alguns jogos, principalmente quando o Cássio não estava em condição de jogar. E eu acredito que esse é o jogador do futuro, esse é o nosso goleiro do futuro. Não penso hoje num outro goleiro, sei lá, de mais grife, de marca que seja, que possa ser melhor do que o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem apenas 25 anos, pessoal. Então, assim, ele ainda vai render muito. E ele vai crescer, obviamente, com o Cássio ali. O Cássio não tem mais do que 2 anos, certo? Em alto nível. E olhe lá, né? Talvez esse seja o último ano dele em alto nível. Mas se aguentar terminar esse ano, acho que ano que vem a gente já vai realmente pensar no Carlos Miguel tendo mais jogos, vai ter mais minutos, talvez inclusive no Paulistão. E alguns jogos talvez na Copa do Brasil também. Eu acredito de verdade que o Carlos Miguel vai suprir qualquer tipo de necessidade, assim como o Walter fez em bons momentos. Não acho que ele tenha nível abaixo do Walter, enfim, é um goleiro confiável, certo? Apesar de jovem. Sobre a questão de zagueiro, a gente tem agora o Lucas Veríssimo, né, que já está oficializado como nosso novo zagueiro e por empréstimo. E assim, um jogador sólido, um jogador confiável. E ele faz parte de uma coisa que eu considero muito importante como base para o Corinthians, que é sempre a mescla de juventude e experiência. Né? Isso funcionou muito bem nos bons anos do Corinthians, nos anos de títulos, nos anos de competitividade do Corinthians, que se perdeu bastante, inclusive nesse ano, foi bastante confuso. Né? A gente não conseguiu firmar a zaga. O Gil muito mal em muitos momentos. No final do ano ele conseguiu dar uma melhoradazinha, mas fora de longe do alto nível que o Gil já pôde apresentar, né? A gente tem então o Lucas Veríssimo, certo? E aí nessa questão a gente tem alguns jogadores que podem. Primeiramente, eu penso muito no João Pedro, certo? Que está jogando nesse momento a copinha. Ele é muito jovem ainda, obviamente, né? Menos de 20 anos. Rápido ainda, é muito alto. Não é tão. Ele ainda não tem um corpo muito, digamos assim, ele não é tão corpulento, né? Ele é mais aquele magrão, assim. Mas obviamente isso vai mudar. Ele entra, inclusive, numa questão que, por exemplo, anos atrás a gente se resolveu. Por exemplo, quando a gente teve algumas zagas muito interessantes que mesclavam isso. Por exemplo, Castan no começo da carreira dele com o Chicão. Depois a gente teve. E o William também. A gente teve também Felipe Balbuena, que foi uma zaga de muito sucesso. Eles se complementavam muito bem. Eu vejo muitas características do João Pedro no. Na verdade, muitas características do Felipe no João Pedro, né? Mais uma vez, o Lucas Veríssimo, ele é um jogador já veterano, 27 anos, já rodagem internacional. Acho que é um bom momento para ele voltar para o Corinthians. Acho que vai ser sim um jogador bastante interessante, assim, né? Eu gosto muito também digamos assim, dessas duplas de zaga que tem, por exemplo, um cara jovem que ele pode fazer digamos assim, o que falta hoje, faltou muito o Corinthians no ano 2023 também foi a questão da marcação sob pressão. Os jogadores mais velhos não conseguiam voltar, né? Então a gente jogava muito para trás, com técnicos também que tinham uma visão muito limitada sobre o jogo, principalmente Luxemburgo, quando eu tô falando isso, de que não conseguiam mais ter um estilo de jogo que o Brasil, que o Corinthians pudesse marcar sob pressão e depois voltar se caso tivesse algum tipo de problema na saída de bola do time adversário ou perdesse a bola. Um caso muito claro, assim, quem for assistir ou quem já assistiu lembra,
o jogo Corinthians Internacional, o último jogo dentro da Neoquímica Arena, foi exatamente isso. Foram dois gols que a gente levou por erros de marcação, em que o time não conseguiu basicamente acompanhar o ataque adversário depois de um erro de marcação, certo? Então, assim, eu acredito que seria interessante a gente tentar essa dupla, né? Lucas Veríssimo e o nosso digníssimo João Pedro, que tá jogando a copinha, fez um gol. Foi o gol da vitória, inclusive, contra o Madureira. Ou contra o Bangu, agora eu tô confuso, mas é um desses dois times aí tradicionais do Rio de Janeiro. E eu acredito que seria esse, certo? Uh, o mercado hoje para zagueiros não tem tanto bom zagueiro assim disponível que eu acho que, por exemplo, o João Pedro não possa compensar, certo? Acho que principalmente agora, ele chegando para o Paulistão seria um bom momento para maturá-lo ao lado do Veríssimo. E eu diria que é isso, certo? Ou seja, a gente não teria que gastar mais do que o empréstimo do Veríssimo. É bom sempre ter mais um jogador, mais dois jogadores ali que tenham qualidade, que possa fazer também ali uma compensação, mas eu acredito que esses dois seriam jogadores para o resto da temporada. Indo para a lateral, e aí sim, esse é onde vai entrar o nosso maior dilema. O maior dilema hoje do Corinthians é o quê? Laterais e atacantes, certo? As laterais e o sistema ofensivo do Corinthians assim foram inexistentes, assim, né? Um time que teve como Ángel Romero o principal jogador da reta final do ataque do Campeonato Brasileiro, das competições que o Corinthians passou, já sabe que as coisas não deram muito certo. Principalmente, eu diria, o principal motivo do insucesso do Corinthians nesses últimos 2 anos foi sim os problemas das laterais, certo? Há pelo menos 2 anos a lateral esquerda do Corinthians está abandonada, né? Ali dá para você chegar lá, tem mato, certo? Não tem ninguém ali para tomar conta. O Fábio Santos era um jogador ali, era mais um dirigente que estava fazendo ali às vezes de jogador do que de fato um jogador que tivesse nível para jogar, apesar de que ele fez o que podia fazer, mas não fez uma boa temporada. E o Fagner, sem dúvida, no pior ano da carreira dele como profissional que eu vi no Corinthians, certo? E aí, nessa questão das laterais, também é uma coisa, tanto para o Brasil, que sempre foi um formador de bons laterais, times sempre com bons laterais, direita e esquerda, quanto para o futebol mundial, a posição de lateral está em extinção, certo? É uma coisa que é evidente, sabe? Todos os times que têm bons laterais seguram e fazem diferença. Isso também se reflete na seleção brasileira. E o Corinthians, nesse momento. Bom exemplo disso é que os dois melhores laterais do Campeonato Brasileiro do ano passado foi do rival. E nem são de longe lá essas coisas todas, certo? O que é que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui? Sobre essa questão da lateral esquerda, certo? Ah, tinha uma opção que eu considerava que talvez fosse a melhor pra gente, que era o jogador que foi o lateral do Vitória, né, que subiu da Série B agora, o que é Rodrigo Gelado. Esse jogador ele é um jogador, digamos assim, bem parecido nos estilos anos 90 de lateral, bastante apoiador, ataca bastante, muito vertical, certo? Ele é um cara que tem muita presença de área, inclusive. Não tem um cruzamento tão bom, mas ele entrava também muito em diagonal para chutar. E era um jogador interessante. Tem algumas características muito próximas, assim, poderia dizer, com relação ao Arana ali, né, naqueles anos de 2017 e que deu muito certo. Só que o Curitiba, nesse caso, a nossa direção dormiu no ponto e o Curitiba acabou contratando o Gelado, então ele não está mais em opção. Dito isso, como eu dei uma olhada realmente em todos os times da primeira divisão, alguns times da América do Sul, da Europa, jogadores brasileiros que tinham opção, e assim, tá muito difícil realmente achar. O que eu considerei que poderia ser um jogador que realmente poderia compor o elenco, certo? Ele não é um jogador que muda o patamar. Ele entra também um pouco no bom e barato, mas porque esse ano foi muito bom para ele, apesar de ser um jogador que jogou na segunda divisão, é um jogador que é confiável, que é o Alan Ruschel. Para quem se lembra, o Alan Ruschel, ou Ruschel, é aquele mesmo jogador da Chapecoense que sobreviveu à tragédia que vitimou boa parte dos jogadores da Chapecoense na Colômbia. E ele passou ali alguns anos meio que indo ali para um time ou outro, não conseguindo se destacar tanto.
E esse ano, o ano passado, 2023, fez uma boa campanha com o Juventude, jogando realmente bem, certo? E aí o pessoal pensa, meu Deus, o Alan Ruschel tal, tá com 34 anos, ainda tem um pouco de lenha para queimar. Eu diria que o jogador hoje, entre os 34 e 35 anos, ele tem sim, consegue dar um bom resultado. A partir dos 37 fica complicado. Mas pro nível do futebol brasileiro, no que diz respeito a hoje a estilo de jogo, ele não é um jogador que apoia tanto, certo? Mas ele fez realmente um bom ano de 2023. A Série B do Brasileirão não é fácil, todo mundo sabe disso, são jogos bem duros, muitas viagens. Foi um jogador que ele foi muito importante. Na verdade, eu diria que talvez o jogador mais importante da campanha do Juventude na Série B. E, assim, sendo honesto, não é. O Fábio Santos não jogou mais do que ele jogou, certo? Eu diria que se o Fábio Santos hoje fosse uma nota 6, o Alan Ruschel hoje, para mim, ele entra no 7.2, se for por uma questão de classificação, 7.8. E se for para contratar, para pelo menos melhorar o nível, já tá valendo, certo? E hoje a gente não tem um jogador. A outra opção seria o nosso querido Léo Maná, que ainda está no processo de maturação, tá jogando agora a copinha. E vamos ver, eu acredito inclusive que esse ano é o ano pro Léo Maná, certo? Eu acho que esse é o ano que ele pode, de fato, se começar a se firmar na equipe. Ano passado ele meio que foi jogado na fogueira e tá na copinha agora. Na verdade, que eu poderia dizer assim, minha primeira opção seria o Léo Maná, tentava dar a oportunidade para ele e mesclando ali com o Alan Ruschel, que é um jogador mais sólido, que poderia dar essa segurança. Se caso o Maná não conseguisse realmente se firmar, teria ali o Alan Ruschel e tentaria procurar no mercado ali uma outra oportunidade. Então eu diria que hoje minha lateral esquerda seria Léo Maná e Alan Ruschel. E é com isso. Infelizmente, o meu sonho mesmo seria o Guilherme Arana, né? A gente repatriar o Guilherme Arana. Mas assim, primeiro, muito caro, certo? 10 milhões de euros. E aí nós vamos voltar para aquela conversão, dá em torno aí de 53 milhões de reais, certo? Tendo em vista que o nosso patrocínio está em torno de 120 a um ano, aí você basicamente estava queimando metade do. Próximo da metade do nosso orçamento, né? Com um jogador que é lateral. Então, assim, não compensa, né? O Alan Ruschel hoje está valendo 200 mil euros, ou seja, muito menos, né? Custo-benefício muito baixo, na minha opinião. E eu acho que seria o jogador que poderia fazer ali, às vezes, com o Léo Maná e tentar de alguma maneira. Porque assim, gente, a gente já teve jogador tipo Alessandro, o próprio Fábio Santos nunca foi um jogador excepcional, certo? Então, assim, eu acho que faz sentido ter um jogador desse tipo, desse nível, desse tipo no elenco, certo? Do lado direito, aí nós temos a questão Fagner. Na minha opinião, esse é o pior ano do Fagner enquanto jogador. Em parte, eu coloco também bastante assim a responsabilidade no que diz respeito, assim, o que é que eu entendo sobre o Fagner? O Fagner, ele é o jogador, assim, os melhores momentos do Fagner, o momento que o Fagner se destacou, foi naqueles Corinthians mais organizados, o Corinthians do Tite, o Corinthians do Carille no seu momento, e aí nesse momento o Fagner conseguiu brilhar. Então, assim, se tem uma coisa que o Corinthians não foi esses últimos anos, foi organizado, teve algum momento ali com o Vitor Pereira, mas também longe de ser uma coisa impressionante. Com o Luxemburgo, então, e com o Mano Menezes não conseguiu, até porque não tem culpa, o cara entrou já no final do campeonato. Enfim, foi um ano muito fraco fraco para ruim do, do Fagner, fraco para ruim do Fagner, e eu honestamente acho que a gente tem que procurar um outro jogador que pelo menos deva disputar posição com ele. E aí esse jogador, no caso, que também, assim como não tem muita coisa no mercado para lateral direita, para esquerda, perdão, também a gente não tá aí rendendo muito para lateral esquerda, certo? Porém, tem um jogador que eu considero que ele é sim um jogador muito interessante para o nível sul-americano. Para mim, ele é top 2, top 3 de laterais nesse momento do futebol sul-americano, que é esse jogador chamado Matias Espinosa. Ele é paraguaio, né? O Corinthians também já tem uma tradição de ter jogadores paraguaios, geralmente foram zagueiros até então, mas teve também o atacante Angel Romero.
E esse Matias Espinosa, ele é uma coisa assim, tipo, ele é o jogador que melhora, eu diria que muda o patamar do Corinthians. Ótimo batedor de falta, muito bom mesmo, especialista principalmente em batida de falta de média a longa distância, o que hoje em dia é muito difícil de você achar, né? Realmente sabe bater bem na bola. Ele é um jogador que ele é muito agudo, principalmente. Talvez ele não seja tão bom defensor, mas ele é inteligente, entende bastante do jogo. E se você precisasse colocar ele, inclusive, de ponta direita, ele jogaria tranquilamente também. Tem habilidade, tem a condição do box-to-box, obviamente. E precisaria, obviamente, ter um tempo de adaptação para a velocidade do futebol brasileiro. Mas esse seria o jogador. Inclusive é interessante porque ele lembra muito o Fagner de 2017 no que diz respeito a estilo de jogo, sabe? E ele vem com esse diferencial de ser um ótimo batedor de falta, que falta pro Corinthians, né? Historicamente a gente sempre teve bons jogadores de batedores de falta, os melhores inclusive. E hoje em dia a gente tá faltando isso. Fausto Vera de vez em quando ali tenta, mas a gente ainda não achou aquele jogador, certo? Então, esse jogador, Matias Espinosa, ele seria justamente esse estilo de jogador. Jogador para disputar a posição com o Fagner. E se caso ele tiver realmente adaptado e tiver bem no Corinthians, eu diria que ele sobe sim o patamar. Pelo menos para lateral direito, eu diria que ele vem para resolver. Já no meio de campo ali, vamos começar pela volância. É sempre um tema muito complicado, na minha opinião, para o Corinthians, porque a gente já teve muitos bons volantes e o Corinthians já faz um tempo que ele não tem acertado nisso, né? Eu sou, assim, abertamente um órfão do Ralph Pitbull. Até hoje, para mim, depois que o Ralph saiu, o Corinthians nunca mais conseguiu realmente montar um time decente e organizado. Aquele cara ali, para mim, ele era o craque que não sabia jogar bola, certo? Ele é o cara que realmente organizou o time ali. Inclusive o Tite, até hoje, na minha opinião, ele tem problemas com relação a isso. A Ralph dependência dele. Quando ele foi para a seleção brasileira, ele teve sorte ali de ter o Casimiro, obviamente, jogando bem, mas ainda assim, aquele jogador que ele era realmente ali, o ferrolho ali, que fechava a defesa, falta pro Corinthians e, obviamente, até pro futebol brasileiro, falta bastante esse jogador hoje em dia, assim. Que muita gente quer que o cara saia com qualidade de bola, mas também é aquele jogador que permite que você saia com a qualidade de bola pelos outros jogadores, permite que você possa adiantar uma marcação, porque ele vai estar ali fazendo a cobertura dos zagueiros. E eu sinto muita falta desse jogador. Eu sou fã de volante, certo? Futebol arte eu deixo para os outros, eu quero é ganhar. E aí, pro Corinthians, infelizmente a gente não tem esse jogador, assim. Até hoje, até esse momento, a gente ainda não achou esse jogador. A gente pensou por algum tempo que fosse o Gabriel, que não deu certo, agora tá até jogando bem no Internacional. Mas hoje, como volante, o que a gente tem é um ótimo jogador, que é o Fausto Vera, porém passa longe de ser aquele super jogador marcador. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que ver com o nosso, a realidade do tempo. Se a gente não tem esse jogador hoje no momento, vamos pensar com o que a gente pode fazer. O meu meio de campo hoje dos sonhos seria Fausto Vera, o Garro, obviamente, mas eu vou falar um pouco sobre o Garro com vocês aqui no final do vídeo. Talvez um Paulinho voltando, eu ainda tenho um mínimo de esperança no Paulinho, certo, pessoal? E obviamente o Michael. Eu acho que esses quatro jogadores ali, se eles tivessem uma boa fase, eu acho que seria o suficiente para acertar o time, certo? Eu acho que o Corinthians ficaria forte com esses jogadores, com esse Paulinho, que eu acredito que ainda possa fazer bons jogos, ter uma boa temporada, tá lesionado ainda, não sei se quando volta, se volta. Se não volta, aí obviamente a gente teria que pensar e em outras oportunidades, como por exemplo jogadores mais novos. E é onde eu vou entrar também agora aqui com algumas opções bem ousadas aqui para vocês, certo? De alguns jogadores que são muito interessantes. Se tem um jogador hoje que eu botava o meu dinheirinho ali, certo? Para dizer assim, cara, eu vou apostar nesse jogador, porque eu acho que esse é craque. Eu acho que esse vai se tornar craque. É um jogador chamado Yasser Asprilla. Esse jogador, pessoal, ele é sub-20, né? Ele fez 20 anos agora, ele jogou o Mundial sub-20, sendo o jogador mais jovem do Mundial. E o cara
tem o pedigree do craque, certo? Meio-campista, absurdamente veloz, ele é muito alto, veloz, passadas largas, super, digamos assim, impetuoso, vai para cima mesmo da marcação, tem uma ótima visão de jogo, ainda é um pouco afoito, mas lembrando, ele é um jogador sub-20, recém-feito 20 anos, que ainda tem muito que aprender, e ele está jogando hoje no Watford, que hoje está na segunda divisão, na Championship da Inglaterra, custando apenas 6 milhões de euros. E esse cara vai ser sim uma das grandes estrelas do futebol, se obviamente, se não perder o foco e tudo mais, o que esse cara pode render, eu gastaria meu dinheiro ali fácil, certo? Mas esse aí obviamente seria uma aposta, mas se o Corinthians percebesse, visse esse jogador, eu diria que também é um jogador que viria para resolver, para mudar o patamar do Corinthians. E, em todo caso, além disso, tendo uma ótima temporada, um jogador que custa hoje 6 milhões de euros, facilmente se converteria para se tornar um jogador de 16, 17 milhões. Vale lembrar que o nosso amigo Yuri Alberto está por esse valor, certo? Então, eu diria para vocês que seria um ótimo investimento para o Corinthians. Já no ataque, também eu tenho algumas alternativas. E mais uma vez, nesse caso aí, pessoal, pouca coisa não seria melhor do que a gente tem hoje, certo? O Yuri Alberto, quando ele chegou no Corinthians, eu tinha esperança. Hoje eu sou muito crítico, porque assim, acabou a paciência, certo? Não tem condição de ser um jogador tão caro, render tão pouco. Também entra na mesma questão, talvez, de ser um jogador que está jogando num time muito desorganizado. Sim, mas ainda assim, quando eu estava jogando com o Roger Guedes era o cara que fazia o salseiro e resolvia, e esse cara que custa tão caro não conseguiu fazer o mínimo, certo? A verdade é essa. E aí eu diria para vocês que dentre vários outros jogadores que eu poderia falar para vocês, tem um que ele é o jogador certo para o Corinthians nesse momento. Barato, bom, jovem, craque, certo? Esse cara se chama Luciano Rodrigues, um dos atacantes da seleção sub-20 e também do Liverpool do Uruguai, campeão uruguaio agora, recente, quebrando uma sequência de títulos Penharol e Nacional do Uruguai, que sempre geralmente são esses que ganham, certo? Uma equipe muito jovem, de vários jogadores sub-20, quase todos eles da seleção uruguaia. E aquela coisa, pessoal, pedigree de craque, certo? Ótimo batedor de falta da média curta distância, jogador muito inteligente, certo? QI futebolístico, bom definidor, mas não é aquele jogador que não assiste os companheiros, não é fominha. E esse jogador também viria para resolver. Obviamente, muito jovem, precisaria de um certo tempo de adaptação, mas acho eu que seria um jogador muito, muito especial para se ter no Corinthians e principalmente barato pra caramba. 4,5 milhões de euros. Pessoal, assim, dinheiro de pinga pro que esse cara pode render. Então, assim, esses são alguns jogadores que eu poderia dizer que a gente funcionaria bem hoje pro Corinthians. Muitas pessoas, acredito, torcedores vão pensar talvez em jogadores com mais nome, né? Mais conhecidos e que de repente. E é normal, o torcedor não tá sempre aqui para assistir futebol de fora, mas hoje em dia a gente sabe que a gente está cada vez mais trazendo jogadores da América do Sul. O Corinthians tem, inclusive, um histórico de bons jogadores. A gente está falando de Carlito Tevez, de Gamarra, né? De tantos outros jogadores que já passaram aqui, Balbuena e por aí vai, e foram importantes. E eu acho que vale a pena pensar nisso. E explicando para vocês agora, indo agora para a questão do Garro, eu sou um cara que eu tenho uma proximidade muito grande com o time do Tacheres, que é o time da Argentina que o Garro jogou. Eu morei em Córdoba, que é a cidade do Tacheres, e eu conheço um pouco, né? Eu acompanho, eu sou um hincha também do Tacheres. Eu sou corintiano de vida, de família, mas tenho essa proximidade com o Tacheres também. E eu falo Tacheres porque é o jeito que os argentinos falam, né? Que seria Talleres, são dois L's, certo? E eu acompanho bastante, então posso falar com uma certa propriedade sobre o Garro, que eu acompanhei bastante, certo? Nessa temporada. Como é que é o Garro? O Garro, ele é de fato um jogador muito bom, certo? Um jogador que faz tempo que a gente não tem no Corinthians, que é aquele jogador o mais inteligente, o jogador mais lúcido. Óbvio, tem o Renato Augusto, mas já também não é a mesma coisa, não tinha intensidade e tudo mais. E é um jogador que realmente
se cair bem, se der certo no Corinthians, vai ser uma ótima aquisição para o Corinthians. Qual é o problema do Garro hoje? Ele não é um jogador intenso, ele não joga o tempo inteiro a partida ali, tão atento, tão alerta. E em geral a torcida não curte tanto os jogadores assim. Um exemplo disso é o próprio Fausto Vera, que ele tá com essa dificuldade de fazer a leitura de tempo do futebol brasileiro. Ele estava acostumado a um outro estilo de jogo, certo? O futebol argentino é muito diferente do futebol brasileiro. Ele é um futebol onde os passes são muito mais curtos, então a velocidade ela é muito mais de sprint, sabe? Você corre rapidinho, depois volta, recompõe, e não esses tiros muito largos que o futebol brasileiro está acostumado, do lateral ir e voltar, do próprio zagueiro muitas vezes ir e voltar também, o volante está em todos os lugares, do box to box. Eles não estão acostumados com isso, certo? Essa não é a realidade do futebol, não é historicamente o estilo de futebol argentino, e também não é a realidade do futebol argentino. Então, assim, tem alguns problemas em relação ao Garro, é isso. Ele não tá o tempo inteiro no jogo, ele não é um jogador de marcação, certo? Ele é um jogador que geralmente pega a bola do contra-ataque, vai ver tudo, ele é um cara que tem uma lucidez muito boa de jogo, certo? Vai tocar aquela bola de primeira, vai fazer aquele lançamento, e muitas vezes vai chegar de trás, quando tiver um rebote, uma bola parada, uma bola de trás, ele vai vir e vai definir. Bom definidor também, certo? Porém, eu fico um pouco apreensivo em relação ao Garro. Ele foi um dos melhores jogadores, ele estava nos 11 ideal do campeonato argentino. Porém, um outro ponto é, o time do Talleres jogou para ele. Ele era o principal jogador, ele era a mente, né, do Talleres. Então, tudo passava por ele, o time procurava ele, e ele era o cara que tinha tempo para poder pensar. E no futebol brasileiro, hoje, ainda mais com um time que ainda não está organizado como o nosso, é muito difícil você ter esse tempo. Até isso, ele precisa pegar o time do futebol brasileiro. Ele tem que perceber que, por exemplo, aquele tempo de 2 segundos, de 3 segundos que ele tinha no futebol argentino, diminuiu para meio segundo, 1 segundo no máximo no futebol brasileiro. Então ele vai, eu posso ter certeza aqui de vocês, ele vai, por exemplo, ter passes errados, ele vai ter algumas decisões equivocadas que pode dar um contra-ataque e levar um gol, ele vai ter dificuldade principalmente na questão da marcação, e isso vai fazer com que talvez, se ele não conseguir ter um bom apoio, e principalmente o Mano Menezes não entender o jeito que ele joga, vai ter dificuldade realmente no futebol brasileiro, certo? Dito isso, eu acho um bom jogador. Seria hoje, talvez, o meu meio de campo ideal. Garro, Paulinho, numa boa fase, um bom momento. Michael e Fausto Vera. Acho que eles quatro se acertariam bem, né? No mundo perfeito, esse Yasser Asprilla entraria, talvez, inclusive, no lugar do Garro, certo? Ou do Paulinho. Um baita jogador. E, enfim, com o ataque aí, com o nosso Luciano Rodrigues, que é um baita jogador. E a gente, obviamente, teria que tentar ainda o Yuri Alberto, ou então ver nossos atacantes também da base. Eu acho que seria interessante tentar ali um Wesley, alguns jogadores que ainda pode dar certo, o próprio Pedrinho, que enfim, talvez fizesse também uma boa participação aí nesse final, nessa reta inicial do futebol brasileiro. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, quem tiver interesse em conhecer o canal que eu faço lá, Scout, eu faço análise de jogos, reacts, falo sobre o futebol brasileiro em espanhol e faço também, passo as notícias do futebol sul-americano principalmente, argentino, equatoriano, paraguaio, uruguaio. Acompanhe também, se possível, lá o nosso canal El Futebol Brasileño. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Um forte abraço e vamos embora. Mais uma vez, um grande abraço. Um ótimo 2024 para vocês aí, todos nós campeões e campeões.